Você é daqueles que sente uma queimação frequente? Tudo que come é aquele refluxo, aquela azia. Quando deita, então, aí que incomoda mesmo. Pois eu também tinha esse problema. Vivia me entupindo de antiácidos. E depois de anos de tratamento, descobri que a solução era muito mais simples. Então venha comigo que eu vou te mostrar a solução definitiva da gastrite, do refluxo e da azia. Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Essa queimação que você sente não é necessariamente excesso de ácido estomacal. Na verdade, é a causa menos comum. E antiácidos, além de não resolverem o problema a longo prazo, melhora apenas os sintomas, podem causar efeitos graves e complicar o seu problema. Então, nesse vídeo eu vou tratar das 3 principais causas mais comuns dessa queimação e como tratar de cada uma delas de forma natural. Então, like no vídeo, esse vídeo merece um joinha, eu sei que não te custa nada. Não deixe também de compartilhar nos seus grupos e me diga, coloque aí nos comentários, você tem gastrite, azia, queimação? Como você trata? Com omeprazol, com antiácidos? Coloque aí nos comentários abaixo. Você já conhece o meu site? Não? Meus amigos, lá no meu site tem todas as minhas outras redes sociais com informações mais curtinhas sobre saúde, qualidade de vida, longevidade. A lista de suplementos que eu uso, que eu indico, está lá, os meus cursos. E nos próximos dias eu vou trazer para vocês um presente, uma surpresa que você não vai acreditar. Eu não posso revelar agora. E é só para quem me segue mesmo. Então fique atento nas minhas redes sociais. Meus amigos, eu tinha uma queimação terrível durante os meus anos de faculdade. Eu ficava louco com aquela queimação. Incomoda muito, só quem sofre sabe como é. Eu tomava 2 cartelas de Pepsamar por dia. 20 comprimidos, 10 comprimidos em cada cartela. Pepsamar é hidróxido de alumínio. Existe até hoje um antiácido bem antigo. E aí eu tomava, o Pepsamar melhorava. Passava 2, 3 horas, olha a queimação voltando. Era um inferno. Aí surgiu naquela época aqui no Brasil o primeiro inibidor de bomba protônica, que foi o omeprazol. Na época que saiu era um medicamento caro, vinha um frasquinho só com 7 cápsulazinhas. E foi uma beleza, era como jogar água na fogueira. Eu tomava o omeprazol de manhã, passava o dia todo tranquilo, sem problemas. Tomava no outro dia, acabou minha gastrite. Só tinha um problema. Quando eu deixava de tomar o omeprazol, olha a gastrite aí de novo. Ou seja, eu percebi na época de estudante que aquele medicamento estava tratando os sintomas do meu refluxo, da minha gastrite. Não estava tratando a causa. E aí eu fiz endoscopia, fiz vários tratamentos, tomei antibiótico, combati a bactéria, né, Helicobacter pylori, fiz de tudo. Mas eu era dependente do omeprazol. Se eu não tomasse, queimação na certa. Foi aí que eu descobri a verdadeira causa da minha gastrite e do meu refluxo. Eu tinha uma intolerância a glúten, a farinha de trigo. Até hoje, se eu consumo farinha de trigo, gastrite. Se eu não consumo farinha de trigo, eu posso comer pimenta, café, posso ingerir álcool, nada me dá gastrite. Só a farinha de trigo. Olha só que interessante. Ou seja, eu passei a tratar a causa, parei de consumir farinha de trigo. Então, meus amigos, esse é a principal causa da maioria do refluxo, das gastrites, uma intolerância a determinados alimentos. Mais comuns, tá? Glúten, que está ali na farinha de trigo, e caseína, presente nos derivados do leite. Então, se você tem gastrite, tem azia, tem refluxo, primeira dica aqui, ó, uma semana, faça a experiência. Suspenda a farinha de trigo e suspenda os derivados do leite. Suspenda, por uma semana, você consegue. Se a sua gastrite some, a sua azia desaparece sem medicamento, tá aí a causa. Você não pode comer esses alimentos. Muito comum também pessoas sensíveis a outros alimentos, como limão. Minha irmã, por exemplo, é sensível ao limão. Se ela ingere limão, dá gastrite. Eu tomo limão em jejum com água pela manhã, não sinto nada. Mas se eu comer banana, também me dá gastrite. Então você precisa descobrir qual alimento está despertando esse refluxo, essa azia. De novo, os mais comuns, o glúten da farinha de trigo
e a caseína dos derivados do leite. São moléculas inflamatórias e não só para gastrite, tá? Tem também vários problemas que pode causar lá no seu intestino, mas isso é assunto para outro vídeo. Moacir, mas eu não vou ficar sem pão, que eu amo, eu não vou ficar sem derivados do leite. E outra coisa, eu tomo lá o omeprazol, o pantoprazol, o rabeprazol, tá tudo certo. Fica belezinha, eu posso comer meu pão, posso comer minha pizza, não tem nenhum problema. Só, meus amigos, que esses inibidores da bomba protônica, eles não foram desenvolvidos para tratar gastrite. Eles foram desenvolvidos para tratar úlcera gástrica. E eles foram pensados para ser usados ali 30 a 60 dias. Tem gente que está tomando esses prazóis durante anos. E qual o problema disso, Moacir? Bom, vários problemas. Primeiro, você tem uma baixa absorção de vitamina B12. Por quê? Como eles reduzem a sua produção de ácido clorídrico, o ácido é importante para o fator intrínseco, que é responsável pela absorção da vitamina B12. Você também tem uma deficiência de absorção de aminoácidos. Isso é especialmente grave em idosos. Então, está consumindo proteínas, mas existe uma enzima conhecida como pepsina, que é ativada pelo ácido. Né? Então, se não tem ácido, ela não é ativada ou ela é deficitariamente ativada, e aí você absorve menos aminoácidos. De novo, é um problema para idosos, gerando, inclusive, sarcopenia, que é a perda progressiva de massa muscular. Gera inflamação, porque esses pedaços mal digeridos vão para o intestino, gerando inflamação nesse órgão. E nós já falamos aqui que o intestino é o nosso segundo cérebro. Olha o problema que o uso desses prazóis pode trazer. Inclusive, tem alguns estudos demonstrando que o uso prolongado desses prazóis pode chegar a desenvolver câncer no estômago. Então, não é um medicamento bobo e não é para usar o resto da vida. É preciso tratar a causa. E eu trouxe aqui uma das principais causas: intolerância a determinados alimentos, principalmente glúten e caseína. Segunda causa, muito comum: hipocloridria, deficiência na produção de ácido. Bom, assim, eu sempre achei que a queimação era excesso de ácido. Não, é mais comum a deficiência de ácido. Por quê? Quando você produz ácido de forma deficitária, o ácido clorídrico, a sua pepsina não é ativada de forma eficiente. Ou seja, esse alimento fica mais tempo do que o necessário no seu estômago. E aí o que acontece? Ele acaba voltando para o seu esôfago. E é esse refluxo, é esse ácido, que é um pH muito baixo, muito ácido, voltando para o seu esôfago, que é um pH mais alcalino, que causa essa queimação. Marcelo, então como que esses medicamentos melhoram o sintoma? Exatamente porque eles diminuem ainda mais a acidez no seu estômago e quando tem o refluxo você não sente tanto. Então melhora, conforme eu falei, o sintoma. Mas se o seu caso é hipocloridria, piora a causa. Ou seja, o sintoma fica ok, você não vai sentir nada, mas está piorando a sua causa. Você já tem hipocloridria e vai piorar esse quadro. O que fazer, moça? Como tratar? Cloridrato de betaína, tá? Cloridrato de betaína estimula a produção, regula a produção de ácido clorídrico. Muito comum hipocloridria em idosos, tá, pessoal? Os idosos tendem a produzir menos ácido. Gengibre é excelente para digestão. Eu gosto muito de colocar gengibre na água, eu faço chá de gengibre, coloco na minha salada, adoro gengibre, tá? Se você é sensível a gengibre também, fique atento, né? Lembra que eu falei que tem algumas pessoas que são sensíveis a determinados alimentos? Vinagre de maçã, meus amigos. Coloca ali uma colher de sopa de vinagre de maçã em um copo d'água, bate ali, toma ali 20 minutos antes das refeições, vai ajudar a regular a sua produção de ácido. Se você já passou ali de 55, 60 anos, é interessante também você usar enzimas digestivas que vão facilitar a digestão de proteínas ali no seu estômago. Agora, uma causa menos comum, e as pessoas acham que é a mais comum, que é a hipercloridria, que é o excesso de produção de ácido clorídrico. O que fazer nesses casos, Márcio? Bom, uma planta excepcional, conhecida como Maithenus ilicifolia, que você conhece como espinheira santa. Inclusive vai aparecer aí um estudo na sua tela, eu vou deixar esse estudo lá nas minhas outras redes sociais, tá? Não me segue nas outras redes sociais, me segue lá, o estudo vai estar lá na íntegra.
Então, esse estudo demonstra o uso da espinheira santa para o tratamento da úlcera gástrica. Sim, ela tem vários fatores que ajudam na modulação da acidez gástrica, na cicatrização da parede do estômago e na proteção da parede do estômago. Então é muito interessante esse estudo. Essa planta você pode usar na forma de chá, você pode usar na forma de cápsula, tá? Na forma de extrato seco padronizado. Farmácias de manipulação têm essa planta, a espinheira santa. Então, esse estudo é muito interessante. E outra coisa que pode estar causando essa hipercloridria? Basicamente, o álcool é um estimulador da secreção gástrica. Então, se você ingere muito álcool, se ingere todos os dias, pode ser a causa. O tabaco, fumo, também é um estimulador da secreção ácida. E o café menos, tá, pessoal? Mas é quem tem uma hipersensibilidade ao café. Não é o meu caso, por exemplo. Eu tomo café em jejum de manhã, aliás, eu só tomo café de manhã, água com limão, depois café. E não tenho gastrite, não sinto nada. Mas se eu comer uma torradinha, aí a gastrite vem, mas vem rapidinho. Então, meus amigos, você precisa fazer a experiência. Suspenda esses alimentos por uma semana, observe. Suspende o glúten e a caseína, observe. Não resolveu? Tá, pode ser hipocloridria. Entra com cloridrato de betaína, passe a consumir gengibre, passe a consumir o vinagre de maçã antes das refeições, observe. Também não resolveu? Entre com a espinheira santa, A espinheira santa, e evitar também o álcool, o fumo, não só pela questão do estômago, mas por uma questão da sua saúde. Meus amigos, meu site, www.ddadorreimoacir.com.br. Lá no meu site tem todos os suplementos que eu uso, que eu indico, meus cursos estão lá, minhas outras redes sociais estão lá, eu vou colocar esse estudo lá nas minhas outras redes sociais, a surpresa que eu falei para vocês nos próximos dias, hein? Nos próximos dias eu vou trazer uma surpresa, um presente extraordinário. E só quem me segue nas minhas redes sociais vai ficar sabendo. Você não pode perder essa oportunidade. Vai transformar a sua vida, a sua saúde e a sua estética. E se você não é inscrito no canal, não paga nada, tá, pessoal? É de graça. Basta clicar em inscrever-se, não esquecer de marcar o sininho, não esquecer de marcar todas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. Não deixem de compartilhar. E eu aguardo vocês na nossa próxima conversa, pessoal. Até lá.